Capítulo 421. Êxtase do ouro. Enquanto as moedas douradas se moviam, revelando várias fileiras de dentes triangulares aterrorizantes, Sun-Ni recuou. Mas era tarde demais. A pesada tampa do baú subitamente ganhou vida e fechou-se com uma velocidade surpreendente, outra fileira de presas surgindo por trás de sua borda. O que? Apenas uma fração de segundo antes da criatura afundar os dentes em seu antebraço, a outra mão de Sun-Ni avançou. A lâmina da visão cruel deslizou entre a guilhotina que caía da tampa do baú e o tecido do manto do titereiro. Um momento depois, o baú fechou-se, e Sun-Ni gritou. Devido à sua reação rápida, a criatura não conseguiu arrancar toda a sua mão. No entanto, suas mandíbulas mostraram-se terrivelmente poderosas. Com um som nauseante, os ossos de seus braços se quebraram. Nem o braçadeira de couro do manto do titereiro nem o reforço da sombra conseguiram resistir à terrível força do baú glutão. Sun-Ni se viu preso na mandíbula esmagadora da abominação, com a lâmina da visão cruel deitada sobre o seu braço quebrado e protegendo-o de ser perfurado pelos dentes afiados que sobressaíam da tampa do baú. Por baixo, várias presas triangulares afundavam lentamente em sua braçadeira. Não havia uma maneira óbvia de se libertar. Que diabos é essa coisa? Enquanto várias moedas caíam da boca da criatura e rolavam pelo chão, o baú pressionava com mais força, fazendo Sun-Ni gritar de dor cegante. Desgraçado! Me solte, seu pedaço nojento de madeira podre! Em vez de fazer isso, o baú se aproximou, forçando Sun-Ni a cair de joelhos. Algo úmido e áspero tocou sua mão, e uma língua perturbadoramente longa e larga emergiu debaixo das moedas douradas, deslizando por seu braço e pingando com saliva viscosa. Então, a língua se moveu em direção ao seu pescoço. Sun-Ni encarou a visão horrível com indignação e gritou, que diabos de feitiço! Enquanto a segunda sombra envolvia seu corpo, dando-lhe um impulso enorme de força, Sun-Ni tentou puxar o braço quebrado para fora da mandíbula da abominação, mas sua mordida era simplesmente insuportável demais. Tudo o que conseguiu foi quase desmaiar devido à dor dos fragmentos ósseos raspando uns contra os outros. Arg! Droga! Enquanto a língua normalmente longa do baú quase alcançava o pescoço de Sun-Ni, ele rosnou e ordenou que a visão cruel se transformasse em uma lança. Ao mesmo tempo, ele ativou encantamento, espelho sombrio, com uma explosão de essência das sombras, infundindo a lâmina de prata com poder destruidor de almas. A memória se estendeu dentro da boca da criatura, atingindo-a na parte de trás. Seja lá o que ela tinha em vez de uma garganta. A ponta da lança penetrou na madeira adamantina apenas por 1 ou 2 centímetros. O ferimento de forma alguma era grave, mas deve ter causado muita dor no baú, porque de repente ele soltou um grito agudo e cuspiu o braço mutilado de Sun-Ni. Sun-Ni caiu no chão e rolou para longe, depois se levantou de um joelho. Sim. Antes que ele pudesse comemorar por ter recuperado sua liberdade, no entanto, o baú de repente balançou. E então se ergueu no ar, revelando um corpo magro e repugnante escondido por baixo. Mais moedas rolaram pelo chão. A abominação devia ser uma contorcionista habilidosa, porque em sua altura total, tinha quase 3 metros de altura. Sun-Ni não tinha ideia de como a criatura conseguia esconder toda aquela carne ossuda dentro do falso baú, mesmo que o baú fosse grande o suficiente para engolir um ser humano inteiro. Seus membros longos e emaciados se desdobraram com sons repugnantes de estalos, e então ela se ergueu ameaçadoramente acima de Sun-Ni, a língua comprida pingando saliva. Oh, maldição! Antes que ele pudesse reagir, a criatura moveu uma de suas longas pernas e o chutou no peito com a força de um trem descarrilando. O corpo de Sun-Ni foi lançado para trás, atravessou a porta reforçada do compartimento blindado e rolou para o corredor do lado de fora. Ele tentou gemer, mas todo o ar havia sido expelido de seus pulmões pelo terrível impacto. Parecia que seu crânio estava inteiro, assim como sua coluna. Por pouco. No entanto, parecia que todo o seu corpo tinha sido recentemente pisoteado por um rebanho inteiro de elefantes. Em seu estado desorientado, Sun-Ni não pôde deixar de pensar confusamente, ... elefante. O que diabos é um elefante? No entanto, todos os pensamentos desapareceram de sua cabeça quando ele percebeu a criatura vil caindo de 4 patas e se lançando para frente, a tampa do baú se erguendo para mais uma mordida. No entanto, quando a abominação pousou, não havia nada para morder.
Sun-Ni havia usado o passo das sombras e caído de uma sombra a 10 metros de distância no corredor. Em seguida, aterrissou desajeitadamente em seu braço quebrado e gemeu. Ah, droga, isso dói. O baú cheio de dentes flutuou no ar por alguns momentos, como se estivesse confuso, e depois se virou lentamente para encará-lo. Sun-Ni suspirou e depois se levantou do chão, tentando ficar de pé. Sua primeira tentativa falhou. Cerrando os dentes e escondendo o quanto de dor ele estava sentindo no momento, Sun-Ni lançou um olhar furioso para a criatura e rosnou: "Vem aqui, seu bastardo." Com isso, ele usou a visão cruel para ajudar a se levantar e apontou a lança para a criatura. O baú inclinou para o lado. Como assim? Parece que o bastardo está sorrindo. Como um baú pode sorrir? Mas não havia engano, a abominação estava zombando dele. Isso ficou especialmente evidente após um riso agudo e estridente escapar de algum lugar dentro dela. O som era tão ofensivo, tanto para o orgulho de Sun-Ni quanto para seus ouvidos, que ele preferiria ter o braço quebrado novamente a ouvi-lo. Engraçado, não é? Sun-Ni sorriu e, em seguida, abaixou lentamente a lança. E a fincou em uma das grossas videiras marrons espalhadas no chão à sua frente. O riso da abominação parou abruptamente. Ela congelou e olhou para Sun-Ni, como se estivesse completamente atordoada. Ponto. E então, tremeu. Agora não é tão engraçado, né? Um momento depois, o navio inteiro tremeu também. Capítulo 422, Despertar Rude. Seja lá o que estava adormecido no porão da antiga embarcação, não gostou nem um pouco de ter uma de suas vinhas danificada, muito menos ter sua alma cortada por uma lâmina afiada. Enquanto o destroço todo tremia, uma rajada forte de vento quente e pungente atingiu Sun-Ni nas costas, bagunçando seu cabelo. O ar ficou ainda mais sombrio do que antes. A criatura do baú congelou, encarando-o com algo que se assemelhava a uma expressão apavorada. Até mesmo sua língua parou de balançar no ar e recuou sob a pilha de moedas douradas. Agora, era a vez de Sun-Ni sorrir. Um brilho maligno surgiu em seus olhos. Recuperando a visão cruel, ele disse: "Meu Deus! Que desajeitado da minha parte." A abominação hesitou por alguns momentos, lançou-lhe um olhar cheio de ódio e virou-se ligeiramente em direção à porta do tesouro. No entanto, ela parou. "Não me diga que." Diante do terrível perigo de enfrentar o mestre desperto do naufrágio, a criatura ainda estava hesitante. A presa estava bem na sua frente. Para a infelicidade de Sun-Ni, ele e estranha monstruosidade compartilhavam uma falha de caráter fundamental. Ambos eram muito gananciosos. Antes que pudesse piscar os olhos, a abominação de repente se virou e avançou em sua direção com uma risadinha estridente ecoando de algum lugar no seu interior. Tudo o que Sun-Ni pôde fazer foi gastar mais essência e usar o passo das sombras novamente, aparecendo no local onde a criatura tinha estado apenas um segundo antes. Ao escorregar nos destroços da porta despedaçada e cair, a abominação disparou pelo ar e se chocou contra a parede do corredor, pulverizando as tábuas de madeira e se enroscando nas videiras que as cobriam. Ela bufou e soprou. Em seguida, tentou se desvencilhar da confusão de videiras brilhantes. No entanto, elas não soltavam. Na verdade, enquanto Sun-Ni observava, horrorizado, o corredor inteiro se moveu. A massa marrom avermelhada com a qual estava coberto ondulou, e as grossas videiras rastejaram em direção à criatura presa, espinhos longos surgindo de repente em sua superfície varicosa. A abominação riu novamente, dessa vez nervosamente, e redobrou seus esforços para se libertar, golpeando as videiras com suas garras e mordendo-as com seus dentes terríveis. Enquanto um suco repugnantemente pungente escorria em sua boca, a criatura estremeceu. Merda, merda, merda. Virando-se de barriga para baixo, Sun-Ni se lançou para a frente e rolou até a tesouraria. Aqui, não havia videiras nem musgo, apenas 2 baús vazios e algumas moedas de ouro espalhadas no chão, brilhando. Enquanto hesitava, pensando no que fazer em seguida, algo colidiu com um estrondo ensurdecedor no corredor atrás dele e, um momento depois, a silhueta alta da monstruosidade esquelética apareceu na entrada. Os olhos de Sun-Ni se arregalaram e ele empunhou a visão cruel, preparando-se para se defender. No entanto, a abominação não lhe deu mais atenção. Saltando sobre Sun-Ni, ela aterrissou no meio do compartimento blindado. E então correu o mais rápido que pôde em direção à brecha na parede de trás. Sem parar nem por um segundo,
Ela alcançou a brecha e mergulhou por ela, escapando do naufrágio despertado. Sun-Yi seguiu sua fuga com os olhos e então piscou. Então, seu olhar caiu no chão da tesouraria. As moedas ainda estavam lá, brilhando sob a luz do sol. Elas não desapareceram ou se dissiparam depois que a criatura fugiu. As moedas eram reais. São reais. Enquanto o antigo navio tremia e estremecia, e a massa de videiras rastejava em direção à tesouraria, Sun-Yi cerrou os dentes e se lançou em direção às moedas, agarrando-as e empurrando-as para dentro de sua mochila. Reais, elas são reais. Ele estava com tanta pressa de juntar todas as moedas que até mesmo se cortou levemente no pedaço de espelho que ainda estava guardado na mochila. Aí, se essas moedas são reais, então o resto delas dentro desse maldito baú também é real. Talvez não houvesse tantas quanto ele pensava, já que o baú se revelou falso. Tudo, mas apenas a camada superior que era visível a olho nu deveria conter 1000 ou mais moedas, pelo menos. Enquanto Sun-Yi buscava o último disco dourado brilhante que restava na tesouraria, sua atenção estava em outro lugar. Estava concentrada em sua sombra, aquela que ele havia escondido na própria sombra da abominação quando ela saltou sobre ele. Agora, a sombra estava seguindo a criatura bizarra enquanto ela corria em direção ao borda da ilha, seus braços desajeitados balançando no ar. Sun-Yi esperava ser atacado pelas bonecas marinheiras, mas as sinistras fúrias de madeira pareciam estar recuando do naufrágio por conta própria. Algumas até caíram no chão, se transformando novamente em montes de destroços. O chão estava se movendo. Bem, o que você sabe? Ele pensou que as bonecas aprendiam a se desmontar e se remontar como forma de combater o esmagamento, já que muitas criaturas dos pesadelos nas ilhas haviam se adaptado à sua realidade cruel de uma forma ou de outra. Mas talvez essa peculiar habilidade, inicialmente fosse apenas um meio de se esconder do ser que habitava o naufrágio. De qualquer forma, ele não poderia deixar o baú escapar. Não quando milhares de fragmentos de sombra estavam escondidos dentro daquela coisa abominável. Segurando a última moeda na mão, Sun-Yi jogou a mochila sobre o ombro, pegou a visão cruel e se levantou. Uma expressão determinada apareceu em seu rosto. A abominação já estava na metade do caminho em direção à beira da ilha. Para onde está correndo, seu bastardo? Mergulhando nas sombras, ele consumiu uma grande explosão de essência e apareceu fora de sua própria sombra bem na frente da criatura. Como agora só podia usar uma mão, a arma ou memória se transformou novamente em uma espada curta. Antes que a abominação pudesse reagir, a visão cruel atacou, e cravou em sua coxa. A lâmina prateada atravessou por completo, emergindo pelas costas da criatura em um jato de sangue negro. O baú soltou um grito assustado. E então a monstruosidade caiu no chão, rolando sobre a cabeça e lançando pedaços de musgo e lama pelo ar. A força do impacto foi tão assustadora que o chão tremeu. Ou havia outra razão? Antes que Sun-Yi pudesse fazer qualquer coisa, videiras marrons surgiram debaixo do musgo, enrolando-se ao redor do corpo da abominação bizarra. No entanto, uma delas deslizou em torno de sua perna. Capítulo 423, Risco e Recompensa. Não é bom. A videira não era tão grande como algumas das que Sun-Yi tinha visto no antigo navio, mas ainda era tão grossa quanto o braço de um homem, com espinhos negros curvos sobressaindo de sua superfície brilhante. A videira trouxe consigo o cheiro enjoativo e adocicado. Sun-Yi golpeou-a com a visão cruel, mas mal conseguiu romper a pele da videira. Enquanto uma fina névoa de suco aromático se espalhava pelo ar, a maldita coisa se moveu. Seus olhos se arregalaram. A videira facilmente rasgou a bota de couro do manto do titereiro, como se a armadura desperta do quinto nível fosse feita de papel. Antes que os espinhos afiados pudessem cerrar seu pé, no entanto, Sun-Yi praguejou e desceu novamente com a visão cruel, desta vez fortalecendo a lâmina de prata com ambas as suas sombras. A espada curta cortou a videira, separando a parte que estava enrolada em torno da perna de Sun-Yi. O resto dela não gostou nem um pouco de ser cortado. Avançando, mirou seu torso. Várias outras surgiram debaixo da lama e atacaram Sun-Yi também. No entanto, agora que nada o segurava, ele finalmente poderia usar o passo das sombras novamente. Antes que as videiras alcançassem seu corpo, Sun-Yi se transformou em sombras. Seguro e protegido em seu abraço tranquilo da escuridão. Por enquanto, pelo menos. Ele deslizou alguns metros de distância e observou a abominação lutando.
A criatura estava enredada por várias videiras grossas, que se moviam por todo o seu corpo, deixando rastros de sangue. Faíscas voavam quando os espinhos negros raspavam inutilmente na superfície adamantina do baú de madeira. Parecia ser muito mais resistente do que o resto do corpo da criatura. A monstruosidade reuniu seus membros debaixo de si e depois empurrou com todas as suas forças, tentando se levantar. Um grito de raiva escapou de sua boca. As videiras estavam tentando prendê-la, mas ou eram muito mais fracas ali, longe do naufrágio, ou a abominação era muito mais forte do que Sun Yi havia pensado. Ela se ergueu de joelhos e, em seguida, investiu com suas garras, rasgando duas das videiras. Repentinamente liberada, a monstruosidade rastejou para fora das videiras restantes e então correu em direção à borda da ilha de quatro patas. Sun Yi cuspiu. Merda. Porque ela não podia simplesmente ficar quieta e morrer. Ele saiu da sombra e correu atrás da abominação incrivelmente ágil. Mas era tarde demais. Apenas alguns momentos depois, a criatura bizarra alcançou a borda da ilha e pulou dela sem diminuir nem por um momento. A tampa do baú fechou com um clique enquanto ele caía. Que diabos? Sun Yi chegou à beira alguns segundos depois e congelou ao olhar para baixo. Uma expressão sombria apareceu em seu rosto. Alguma distância abaixo, uma cadeia celestial gigantesca escapou da boca de uma estrutura de pedra semelhante àquela que Sun Yi havia visto do outro lado da ilha. Essa era um pouco diferente, principalmente porque ambas as massivas colunas de pedra haviam se quebrado e desabado há muito tempo. A própria corrente também era diferente. Sun Yi nunca tinha visto algo assim nas ilhas acorrentadas. Parecia doente, de alguma forma. Enfraquecido. A corrente estava coberta de ferrugem, seus elos de ferro opacos e sem vida, privados de sua habitual sensação de estabilidade indestrutível. Essa era bastante longa, estendendo-se por bons 10 quilômetros ou algo assim, em direção ao horizonte. Porque a Ilha dos Naufrágios continuava a descer, estava ligeiramente inclinada para cima. Sun Yi podia ver uma ilhuta relativamente pequena na outra extremidade da corrente, longe, no horizonte. E em todos os lugares entre eles, grotescos vermes da corrente rastejavam por toda a corrente celestial enfraquecida. Não que Sun Yi os visse vivos, ele entendia que havia subestimado o quão perturbadoras essas criaturas eram. Com suas longas caudas serpentinas, torsos semelhantes aos humanos e focinhos longos cheios de presas afiadas como punhais, os demônios pareciam larvas deformadas devorando a corrente moribunda. Ou talvez ela já estivesse morta e eles estivessem simplesmente se alimentado de seu cadáver. Alguns eram magros como o que Sun Yi tinha visto antes, alguns estavam inchados com o ferro enferrujado e dilatados além de qualquer medida razoável, erguendo-se acima da corrente danificada como pequenas colinas de carne. As escamas desses últimos pareciam ser feitas de aço e brilhavam ao refletir a luz do sol. Aqueles que ainda não haviam saciado sua fome eram muito mais magros e voavam ao redor, se assemelhando a libélulas gigantes de metal. Merda. A maldita criatura do baú pousou diretamente na corrente celestial enferrujada, reuniu seus membros longos e disparou para longe da Ilha dos Naufrágios, balançando perigosamente enquanto avançava. De vez em quando, caía de quatro patas e se lançava no ar, pulando de um elo para outro. Não demorou muito para que a abominação bizarra encontrasse um verme da corrente. A criatura alada avançou contra ele, apenas para ser chutada no focinho e ter uma das asas brutalmente rasgada. A criatura do baú arremessou o verme da corrente mutilado de volta em direção à ilha, onde seu corpo foi repentinamente agarrado por uma raiz longa que se estendeu preguiçosamente das trevas do lado sombrio e então desapareceu da vista. A abominação observou a cena terrível, riu, virou-se e continuou correndo para longe. Sun Yi hesitou. Sua recompensa estava escapando. Mas a pequena ilha que ele conseguia ver ao longe deveria ser a rocha torcida, a ilha que fazia fronteira diretamente com o rompimento. Não haveria mais terra para onde escapar se ele fosse para lá. E a única corrente que conectava a rocha torcida às ilhas acorrentadas estava sendo devorada pelos vermes demoníacos. No entanto, não parecia estar prestes a desmoronar ainda. Como Sun Yi saberia? Ele nunca tinha visto uma corrente celestial se romper antes. Talvez fosse hora de desistir de sua perseguição e voltar. Ele ficou à beira da ilha, sentindo as videiras marrons se aproximando cada vez mais.
Arriscar tudo ou recuar e perder a chance de colocar as mãos no tesouro miraculoso para sempre. Nepis estava prestes a se tornar um demônio em apenas alguns dias. Não importava qual decisão ele fosse tomar, ele tinha que fazê-la agora. No final, Sun-Yi teve que silenciar sua avareza e considerar a situação de forma objetiva. Seguir atrás da abominação bizarra representava um enorme risco. Mas também prometia uma enorme recompensa. No fim, o que o fez decidir não foi a ganância, as emoções ou mesmo o pensamento racional. Foi sua intuição. Por algum motivo, Sun-Yi sentiu uma forte aversão à ideia de voltar atrás. Era como se a rocha torcida exercesse um puxão invisível sobre ele, atraindo-o. Ele nunca tinha experimentado algo assim, pelo menos não nesse grau. Ele sabia que sua intuição não era algo simples. Estava conectada ao atributo, destinado, e às propriedades especiais que seus olhos tinham herdado de Weaver. De alguma forma, Sun-Yi era capaz de perceber o tremor das cordas do destino ao seu redor, de tempos em tempos. Considerando o quão forte sua intuição o impulsionava em direção à rocha torcida, algo lá fora tinha que ser de suma importância para o seu destino, ou pelo menos ter uma conexão com ele. Ponto. Tudo bem. Vamos pegar aquelas moedas. Com uma expressão sombria, Sun-Yi convocou a asa sombria e mergulhou no vazio. Abismo dos Céus. Capítulo 424. Série de Azar. Sun-Yi deslizava pelos céus, observando tensamente a parte inferior da ilha naufrágio através dos olhos de sua sombra. A corrente à sua frente estava cheia de uma multidão de demônios caídos, mas atrás dele. Ele nem queria saber o que estava escondido na escuridão. Uma coisa ficou clara, porém, e era o motivo pelo qual nenhum dos vermes da corrente havia tentado devorar o gigante de ferro que balançava nos destroços de uma corrente celestial quebrada. Ou melhor, havia conseguido tentar morder um pedaço dele. O colosso morto era como queijo na ratoeira, atraindo essas criaturas vis para a distância em que o ser que habitava a escuridão perpétua pudesse capturá-las. Sun-Yi tinha certeza de que muitos vermes da corrente haviam tentado se banquetear com o gigante de ferro, mas acabaram sendo o banquete em vez disso. Atualmente, ele estava tentando evitar o mesmo destino. Felizmente, a asa sombria permitia que ele deslizasse diagonalmente para longe da ilha naufrágio em vez de mergulhar diretamente, evitando a área de ataque do ser aterrorizante. Ele alcançou a corrente sem chamar a atenção do habitante das profundezas e instantaneamente se tornou uma sombra, escondendo-se em sua parte inferior. Esperando por alguns momentos, Sun-Yi estudou o comprimento do elo celestial à sua frente. Apóstrofo. Não é tão ruim. Uma grande seção da corrente incomumente longa pendia baixa, alcançando o céu abaixo. Ele seria capaz de percorrê-la sem ser notado pelos vermes da corrente na maior parte do trajeto. No entanto, a última parte. Sun-Yi teria que usar o passo das sombras para pular de sombra em sombra se quisesse evitar ter que lutar contra uma multidão de demônios caídos. O problema era que suas reservas de essência das sombras já estavam se esgotando. Exceto pela curta caminhada pelo casco do navio antigo, Sun-Yi não teve chance de realmente reabastecê-la. Enquanto isso, ele havia usado muito para chegar ao naufrágio, lutar contra a maldita abominação do baú e persegui-la. É provável que ele chegasse à rocha torcida sem nenhuma essência sobrando. Como ele ia matar o vil baú, especialmente com um de seus braços quebrado? Ele hesitou por um momento e depois avançou rapidamente, alcançando a seção da corrente submersa no céu abaixo e continuando a voar pela escuridão assim que chegou lá. Para evitar tentar o destino, Sun-Yi permaneceu na parte inferior da gigantesca corrente, onde havia muito menos vermes rastejando. No entanto, ele encontrou vários e viu de perto como eles estavam rasgando o ferro enferrujado da corrente enquanto voava silenciosamente. A visão era simultaneamente perturbadora, fascinante e estranhamente triste. Todas as coisas devem chegar ao fim, suponho. Mesmo tão eternas como as miraculosas correntes celestiais. Em breve, ele alcançou a criatura do baú e a seguiu nas sombras. A monstruosidade bizarra ainda corria mais rápido que podia, pulando de elo em elo e usando seus membros longos e desajeitados para manter o equilíbrio. De tempos em tempos, ele entrava em uma breve e feroz luta com um dos vermes da corrente ou os deixava gravemente feridos ou escapava prontamente com uma ferida horrível ou duas. Agora, suas risadas estridentes pareciam um tanto miseráveis, além de ameaçadoramente irritadas. Sun-Yi observava seus hábitos de luta,
pensando em como lidar com ele da melhor maneira possível. Ao mesmo tempo, ele estava calculando meticulosamente a quantidade de essência das sombras que teria que gastar para atravessar a última parte do caminho até a rocha torcida, tentando encontrar uma maneira de manter suas reservas o mais altas possível. No entanto, seus cálculos acabaram sendo em vão. Quando tanto Sun-Yi quanto a monstruosidade do baú estavam aproximadamente na metade do caminho até a pequena ilha, um som terrível alcançou seus ouvidos. Era o rangido da corrente. Sun-Yi congelou por um momento, então olhou para o objetivo dessa jornada. Oh, não! A rocha torcida havia entrado em sua fase de ascensão e agora estava subindo rapidamente para o céu. Maldição! Sun-Yi lembrou-se de pensar que estava com sorte hoje e não pôde deixar de rosnar. Mentalmente, é claro, já que no momento ele não tinha cordas vocais. Onde diabos estava essa suposta sorte? O fato de a rocha torcida estar ascendendo significava duas coisas para ele. Uma delas era que ele teria que agir rápido e tentar matar a criatura do baú antes que o esmagamento se tornasse terrível, ou de alguma forma aniquilar a maldita coisa enquanto estava sendo sobrecarregado por ela. A segunda era que a posição da corrente celestial estava mudando rapidamente, fazendo com que o trecho submerso no céu abaixo ficasse cada vez mais curto. Isso significava que ele teria que gastar muito mais essência para chegar a ilhas sem atrair a atenção do enxame de verme da corrente. E ele não tinha muita essência para começar. Maldição! Conforme o ângulo da corrente aumentava e a monstruosidade bizarra balançava, em seguida, caía de quatro patas e corria ainda mais rápido. Sun-Yi tentava lidar com o ressentimento crescendo em seu coração e o seguia. Será que minha intuição estava errada? As coisas não pareciam boas para ele agora. Em breve, os dois emergiram das trevas do céu abaixo e viram a luz do sol novamente. A criatura do baú parecia indiferente a isso, mas para Sun-Yi, era um mau presságio. Aqui, na extensão iluminada pelo sol do céu acima, a corrente celestial não estava mais coberta por uma camada ininterrupta de sombras. Isso significava que ele não podia se mover através dela sem obstruções. Em vez disso, Sun-Yi tinha que dar passos de uma sombra para outra, se estivessem próximas o suficiente, ou enviar sua própria sombra à frente e usá-la para pular sobre trechos longos das partes iluminadas da corrente celestial. Maldição! Sabendo que não havia outra escolha agora, Sun-Yi consumia sua essência para não ficar para trás da monstruosidade em disparada. Logo, suas reservas ficaram perigosamente baixas. Ainda era o suficiente para chegar à rocha torcida. Provavelmente. Mas uma vez lá, ele teria que lutar com seus dois núcleos quase vazios. Isso significava sem explosões de velocidade, força e resistência com as quais ele já estava acostumado. Sem acesso a encantamentos ativos como o espelho sombrio. Não poderia mais usar o passo das sombras para escapar de situações perigosas, pelo menos por um tempo. E além de tudo isso, um de seus braços estava quebrado e completamente inútil. E também havia o esmagamento. Se Sun-Yi tivesse dentes em sua forma sombria, ou uma boca, para ser sincero, ele estaria rangendo-os agora. Cheio de emoções sombrias, ele pensou, não importa. Vou pegar essas moedas mesmo que isso me mate. Capítulo 425. Pedra torcida. Logo, a criatura aproximou-se da rocha torcida. Ela agachou-se perto da parede de pedra vertical da ilha flutuante, riu e, de repente, disparou para cima, saltando nada menos que 20 metros de altura. Suas garras perfuraram a pedra desgastada, e a abominação subiu habilmente, logo desaparecendo da vista. Bem abaixo, na superfície enferrujada da corrente celestial, danificada, uma figura humana encurvada surgiu subitamente das sombras profundas. Sun-Yi sentiu a corrente balançar enquanto a ilha se elevava cada vez mais alto, então olhou para cima com uma expressão sombria. Nessa direção, a rocha torcida era a última porção de terra antes da extensão vazia do rompimento. Ela também tinha apenas uma única corrente de ferro a conectando ao resto das ilhas, acorrentadas. Então agora que a monstruosidade bizarra estava lá em cima, ela não tinha para onde mais fugir. Com uma careta dolorida, Sun-Yi convocou o fragmento do luar, cortou uma das tiras de sua mochila, e amarrou em volta do pescoço para criar uma tipóia improvisada para seu braço quebrado. Ele teria que ajustar os ossos e fazer uma tala adequada mais tarde. Mas por enquanto, isso teria que servir.
Com o braço seguro e apoiado contra o peito, Sun-Ni esperou alguns segundos para que a dor aguda diminuísse. Então ativou a asa sombria e usou o espinho espreitador para voar pela encosta inclinada da ilha de pedra. A capa de libélula só permitia que ele levitasse se houvesse uma superfície abaixo para sustentar o encantamento. Se não houvesse, ele só poderia deslizar lentamente em vez de cair sem nenhum controle. Portanto, para subir, ele tinha que impulsionar-se ou puxar-se em direção a algo. O espinho espreitador facilitava esse processo. Devido ao fardo das primeiras fases do esmagamento, Sun-Ni teve que exercer mais força do que o normal para se impulsionar para cima. Depois de usar a kunai pesada algumas vezes, ele finalmente chegou ao topo da rocha torcida e voou alguns metros acima dela. A rocha torcida era um lugar terrível e miserável. A ilha era relativamente pequena, e toda a sua superfície era nada mais do que uma extensão desigual de pedra escura. No entanto, aquela pedra parecia realmente estranha. Era como se, uma vez, há muito tempo, tivesse sido derretida por um calor inimaginável e, em seguida, solidificada abruptamente novamente, criando formas e redemoinhos estranhos. Aqui e ali, ossos enegrecidos emergiam da pedra derretida, contando a história de incontáveis humanos e bestas que haviam se afogado naquele inferno escaldante. A visão deles era arrepiante e perturbadora, como algo arrancado do próprio inferno. Jogado ao chão pelo esmagamento, Sun-Ni pousou pesadamente na pedra escura e balançou. Em seguida se apoiou no cabo da visão cruel. Sua chegada desajeitada fez barulho suficiente para atrair a atenção da criatura do baú, que estava agachada a cerca de uma dúzia de metros de distância. A criatura congelou, então virou-se e o encarou. Sun-Ni franziu o senho. O cadáver mutilado de um verme da corrente pendia sob a tampa meio fechada do baú. Conforme a criatura se virava, a cauda e as garras do demônio caído morto arranhavam a pedra derretida. A abominação bizarra encarou Sun-Ni por alguns momentos, então abriu a boca e engoliu o restante do verme da corrente inteiro. Apesar do fato de o demônio ser pelo menos 5 vezes maior do que o baú que servia como cabeça da criatura, ele de alguma forma desapareceu sem deixar vestígios. A criatura lambeu o sangue de seus dentes afiados e riu. Desta vez, seu riso soou bastante odioso. Um sorriso frio apareceu nos lábios de Sun-Ni. Do mesmo jeito pra você, desgraçado. Enquanto a criatura se erguia, ficando ameaçadoramente acima de Sun-Ni com seus imponentes 3 metros de altura, a visão cruel se transformou em uma sombria espada curta. Sua lâmina prateada brilhava, absorvendo aparentemente a luz do sol brilhante. A corrente celestial rangia abaixo e, enquanto seus elos enferrujados raspavam uns contra os outros, a rocha torcida continuava a subir. O sorriso desapareceu do rosto de Sun-Ni. Encarando a abominação glutona, ele não pôde deixar de sentir um pouco de medo. A criatura era alta, rápida e incrivelmente forte. Muito mais forte do que ele, especialmente agora que suas reservas de essência das sombras estavam quase completamente esgotadas. Apesar de estar gravemente ferido, tanto pela sua espada quanto pelas garras dos vermes da corrente, ele ainda parecia ágil, vigoroso e cheio de malícia assassina. No entanto, essa luta não seria tão suicida quanto poderia parecer. Havia 3 principais motivos pelos quais Sun-Ni se sentia confiante em suas chances de derrotar a abominação bizarra. O primeiro estava pendurado em um fio amarrado em seu pescoço. Era um belo amuleto em forma de flor carmesim. A flor de sangue. A criatura estava sangrando profusamente do profundo corte em sua coxa, que fora causado pela lâmina afiada da visão cruel, e de uma multidão de feridas feias infligidas ao corpo magro da monstruosidade pelos vermes da corrente com os quais havia lutado ao atravessar a corrente celestial. Quanto mais sangue negro fluía dessas feridas, mais o charme mórbido da memória fortalecia tanto o manto do titereiro quanto a visão cruel, bem como qualquer outra memória que Sun-Ni quisesse usar. O segundo motivo era bastante simples e era a diferença fundamental entre os dois. A abominação podia ser mais forte e mais rápida do que Sun-Ni, mas lhe faltava habilidade e perspicácia de combate. Contanto que a diferença de poder não fosse absolutamente esmagadora, uma técnica refinada poderia mudar o rumo de qualquer batalha. Além disso, lutar contra coisas maiores e mais poderosas do que ele era mais ou menos a especialidade de Sun-Ni até agora. No entanto, o terceiro motivo era o mais importante e aquele que ele esperava explorar ao máximo. Sim, a criatura era mais forte do que Sun-Ni. Mas também era muito
muito maior e mais pesada do que ele. Isso significava que seria afetada pelo esmagamento muito mais. Não importava o quão ruim a situação ficasse para Sun-Yi, seria muitas vezes pior para a abominação imponente. Aqui nas Ilhas Acorrentadas, ser pequeno e ágil às vezes era uma grande vantagem. Sentindo o peso do esmagamento pressionando cada vez mais, Sun-Yi ergueu sua espada e apontou para a abominação bizarra. Vamos ver qual de nós vai quebrar primeiro.